É, às vezes é cansativo. No último domingo, eu tive esse resultado aqui. Isso culminou simplesmente no meu quarto melhor grind do ano. E se você não acompanhou esse torneio ao vivo, eu imagino que você deve estar achando que eu terminei muito feliz. Mas a verdade é que eu terminei o grind exatamente assim. E é sério, esse foi o último frame da live, que inclusive durou quase 15 horas. Se você não joga poker diariamente, talvez você não saiba, mas essa é uma das maiores dualidades da nossa profissão. Você pode, ao mesmo tempo, ter um dos melhores resultados do ano e sair frustrado. No caso, foi o que aconteceu comigo. Mas eu não tô aqui para lamentar com vocês, eu quero conversar um pouco mais sobre isso. Essa reta final foi muito especial. Eu runei muito bem a reta final inteira até a mesa final. Tudo isso jogando ao vivo, com mais de 1000 pessoas assistindo. Foi uma experiência fantástica. Inclusive, aproveitar essa e todas as oportunidades que eu tiver para agradecer você que cola na nossa live de grind e apoia o tempo todo. Vocês são foda e vocês fazem a diferença. Foi uma experiência fantástica e sobre a mesa final eu acho que eu poderia gravar uns 3 vídeos diferentes. Eu poderia gravar um vídeo sobre os desafios de fazer uma mesa final tão grande quanto essa. Afinal de contas, mesa final de torneio 1 milhão garantido não é toda hora que a gente faz. E ao mesmo tempo tá streamando e fazendo todas as coisas que eu costumo fazer. Eu poderia gravar um vídeo sobre as coisas que eu senti ao longo dessa mesa final. Isso também foi muito interessante. Eu entrei CL disparado, com metade das fichas, e em determinado momento eu acabei cometendo um erro contra o segundo colocado em fichas e perdendo um pouco mais de fichas do que eu deveria. E o sentimento que eu senti no momento em que eu perdi a mão foi tão específico que valeria um vídeo inteiro sobre isso. Eu senti medo. Mas no fim das contas, como a ideia desse canal é ser informativo, mas também ser um vlog, onde eu consigo dividir com vocês as coisas que eu tô vivendo de forma mais intensa, eu decidi fazer esse vídeo sobre um aspecto bem específico: como se recuperar depois de uma enorme frustração. Tudo bem, obviamente é muito mais fácil se recuperar de uma situação frustrante no poker quando essa situação frustrante representou um dos seus melhores resultados do ano. Realmente, é mais fácil. Mas ainda assim, existem alguns sentimentos que acompanham uma decepção como essa. No meu caso, eu errei algumas mãos nessa mesa final. Como eu comentei com vocês, eu errei uma mão contra o segundo colocado. E no caso, foi um erro que eu gosto de chamar de erro de decisão. Não foi por falta de conhecimento técnico, mas na hora eu fiquei em dúvida entre algumas coisas e eu sinto que eu não tomei a melhor decisão que eu poderia tomar com o conhecimento que eu já tinha. E sim, eu vou revisar essa mesa final para os meus alunos e alunas do CTB. Então cola lá na nossa comunidade que você com certeza vai gostar. Eu também errei uma outra mão num erro que foi mais técnico mesmo. Talvez até nem tenha sido um erro, eu tô até agora em dúvida nessa mão. Além disso, eu joguei essa mesa final depois de 15 horas de grind e live. Então, obviamente, eu não ia estar no meu A-game, né? Ou seja, eu olho para trás de uma situação tão importante quanto essa e eu consigo identificar erros de decisão, erros técnicos e uma certa distância com o meu A-game. No momento imediato que eu caí na sexta colocação, ou talvez até um pouco antes disso, começou a se criar um sentimento de culpa, que é quase uma consequência daquele sentimento de medo que eu senti quando eu perdi aquele pote grande pela primeira vez. Obviamente, tudo isso se potencializa ainda mais, já que quando eu termino a FT e eu vou me despedir do chat, tem várias pessoas falando coisas do tipo: jogou mal, desperdiçou essa chance, jogou muito mal a mesa final. E, cara, eu fiquei chateado com isso na hora, mas sinceramente, tá tudo bem. Eu realmente acredito que se eu tô nessa situação de jogar abertamente, vocês têm o direito de opinar. Podia esperar o corpo esfriar, né? Mas tudo bem, ainda assim tá de boa. Acontece que eu realmente acho que eu não joguei o meu melhor nessa mesa final. Talvez eu até tenha jogado o melhor que eu tinha a oferecer naquele momento, mas isso me leva a pensar que talvez o meu melhor nesse momento não seja o suficiente. Mais uma vez, o tipo de pensamento que gera culpa e medo. Então, beleza, a gente tem um cenário construído aqui, né? Uma situação com a cara do poker, né? Despertando todo tipo de sentimento: alegria, satisfação, resultado, frustração, derrota, sentimento de perda, medo, confusão. Aquele blend de sentimentos que só o poker pode nos proporcionar. Se você tá passando por uma situação parecida com essa, a primeira coisa que eu falo pra você é: calma.
respira. Você não precisa resolver todos esses sentimentos de uma vez. Inclusive, eu acho que nem é hora de fazer isso. Você vai ter que ser apresentado para o protocolo das 24 horas. Abel Ferreira, para mim, é um dos maiores técnicos do futebol brasileiro nos últimos anos. E eu não sei exatamente se foi ele que inventou essa parada, mas foi pelo menos através dele, ou pelo menos quando eu conheci, foi dito que foi através dele, a ideia de que depois de um resultado muito grande, seja positivo ou negativo, é importante você tirar 24 horas. 24 horas para comemorar, 24 horas para chorar, 24 horas para seguir em frente. Viver de uma competição sempre vai ser eternamente essa bomba de sentimentos. Você vai estar o tempo todo no auge, na queda, no melhor momento, no pior momento, all time high, all time low, e pelo menos no poker isso parece ser ainda mais potencializado. Eu nunca vivi de outra competição, então pode ser que eu esteja enganado, mas os altos e baixos do poker são realmente assustadores. Então, 24 horas para respirar. E aqui, já que a ideia desse vídeo é ser um pouco de vlog, um pouco de eu trocar com vocês não só as ideias que eu tenho de poker, mas as coisas que eu tô vivendo também, eu queria dividir com vocês uma dificuldade que eu tô vivendo que é realmente diferente. Eu sempre amadureci muito a lei das 24 horas. Eu fiquei profissional na lei das 24 horas. Eu sentia quase como se fosse um ciclo perfeito entre eu viver o ápice do ferro ou da forra, eu começar a absorver mais o que tinha acontecido, eu começar a lembrar que tudo aquilo de bom e tudo aquilo de ruim que acontece é parte de um processo maior do que aquela situação específica, e por fim, eu me reconectar com o processo. 24 horas depois, eu tava limpo. Mas hoje em dia tem sido estranho. Normalmente eu tenho muitas tarefas para fazer que vão além do grind. Por exemplo, eu caí em sexto nesse torneio meia-noite e meia. E 8h30 da manhã eu tinha uma gravação marcada com o Pive, de uma review que a gente ia gravar pro CTB. A gente já tinha combinado, o calendário tava apertado, não ia dar para adiar. Tinha que ser aquela hora. Então, 8h30 da manhã no dia seguinte eu tava lá, gravando uma review pro CTB. E óbvio que isso me deixa feliz, afinal de contas eu gosto de ver o CTB crescendo. Eu gosto de saber que a gente já tem mais de 500 membros. Tudo isso é muito especial pra mim. O CTB é foda, você tem que conhecer a nossa comunidade. Mas terminada a gravação, quando eu vi, eu já tinha uma reunião com uma outra marca. E a reunião também foi muito foda. É legal ver o projeto da live crescendo. Mas eu precisava das minhas 24 horas. Então o que eu percebi ontem, já pro fim do dia, quando eu parei de fazer as coisas que eu tinha pra fazer, é que eu não tinha 24 horas, eu tinha 6 horas. E eu cheguei pro dia seguinte, que no caso é o dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, com uma carga emocional muito acumulada. Quem assistiu a minha review no CTB sabe que eu tava cansado. Então agora eu tenho esse novo desafio. De duas uma. Ou eu vou ter que aprender uma nova forma de lidar com isso que não seja na lei das 24 horas, ou eu vou ter que aprender a conseguir impor a lei das 24 horas para o CTB e para a criação de conteúdo. Mas isso também é complicado, afinal de contas esses projetos envolvem várias outras pessoas para além de mim. E é difícil eu impor para as outras pessoas que elas vão ter que esperar 24 horas para aquilo que elas já tinham se programado. Honestamente, normalmente eu gosto de chegar aqui com uma situação, problema e uma solução. Eu imagino que para a maioria de vocês esteja solucionado, mas para o meu problema eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas quando eu souber, eu vou falar para vocês. Por enquanto, eu preciso de mais 24 horas. Mas e você? Como você costuma lidar com as suas frustrações no poker? Eu imagino que muitos de vocês também tenham várias outras atividades ali no poker. Então, seria interessante saber de vocês aí como que é esse protocolo para lidar com as frustrações enquanto tem que tocar outras atividades. Queria aproveitar também o finalzinho desse vídeo para agradecer todas as milhares de pessoas que colaram nas lives nos últimos dias, quanto as milhares de pessoas que têm assistido os vídeos aqui do canal. Eu recebi muitos feedbacks positivos e pode ter certeza que vai vir muito conteúdo pela frente. Eu sou o Anão19 e a gente se vê no próximo vídeo.